Dando início aos trabalhos, convidamos a doutora Lídia Vasconcelos, na qualidade de moderadora, e a doutora Mônica Bernardo, na qualidade de secretária, da mesa redonda com o tema Justificação, otimização no contexto do Bom Call for Action e problemas enfrentados. A coordenação está com a senhora, doutora. Bom dia a todos. Vamos iniciar, então, um dia de trabalho. Eu gostaria muito da participação da plateia. Vou apresentar os palestrantes em ordem para que haja continuidade na apresentação, com uma pequena descrição da formação desses profissionais. E depois a gente vai abrir para uma discussão. Tá? Eu gostaria, então, dessa participação ativa, porque ela é que vai nortear o documento no final do dia que a gente pretende elaborar como um plano de ação. Muito bem, então essa mesa vai ser composta por 3 palestrantes, doutora Alair Augusto Sarmé. Doutora Alair é presidente do CBR, conforme foi apresentado, professor associado e vice-chefe do Departamento de Serviço de Radiologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, mestre e doutor em Radiologia pela UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Centro de Imagem do Complexo Hospitalar de Niterói. Após a apresentação do doutor Alair, nós teremos a apresentação da doutora Simone Kodlovich Renha, que é graduada em Física, doutora em Tecnologia Nuclear pelo IPEM, CENEM, possui especialização em Física Médica, pesquisadora da CENEM desde 99. Membro das comissões de produção radiológica do CBR e de tomografia computadorizada, ex-presidente da Associação Latino-Americana de Física Médica e atual presidente da Federação de Radioproteção da América Latina e Caribe. Após, então, a doutora Simone, será o doutor Hilton Leão Filho, médico radiologista com 15 anos de experiência em imagem de abdômen, coordenador do Serviço de Imagem Abdominal do Hospital de Coração de São Paulo, médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, presidente da iniciativa Latin Safe, membro da Comissão de Produção Radiológica do CBR e diretor do CBR. Por favor, eu peço aos palestrantes que tomem assento. E vamos iniciar, então, com a doutora Alair, na primeira apresentação. A mesa vai focar nessa área de justificação e otimização no contexto de Bom Call for Actions e os problemas enfrentados até hoje. Doutora Alair, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos. Não tem nenhum conflito de interesse. E é um breve histórico, né? Lembrar que a radiologia evoluiu muito, né? As imagens médicas começaram em 1895 com Reutlin, e, na verdade, hoje nós temos radiologia, radiografias, mamografias, ultrassom, tomografia, ressonância, medicina nuclear, temos ainda o uso da radiação na radioterapia, e temos o PET-CT, até mesmo o PET-ressonância, que é a junção da medicina nuclear com a tomografia e a ressonância. Quando começou a radiação, era até uma coisa engraçada, né? As pessoas brincavam, olhavam assim, sem nenhuma proteção, sem nada, inclusive no começo irradiavam pasta de dente e até sucrilhos, e davam para as crianças brincarem com isso aí lá naquela época. E não havia a menor noção de que tivesse qualquer tipo de problema, porque o raio-x não é visível, é inodoro, a gente não vê nada, né? Em 1920, começaram a ser descritos os primeiros problemas, catarata, né? Em 1925, na época, a medicina europeia, sobretudo a francesa, ditava as normas mundiais, né? Recomendou o uso de blindagem com chumbo. E em 1934, Madame Marie Curie, que está aqui, que foi uma das pessoas importantes na todo o desenvolvimento das radiações, morreu por anemia plástica. Temos que lembrar que a radiação ela causa efeitos biológicos, quais sejam somáticos
que podem ser imediatos ou tardios, efeitos genéticos, teratogênicos. E nós temos também os chamados efeitos determinísticos, como a catarata, que a doutora Maria Pérez referiu, né? E a esterilidade. E também defeitos estocásticos, que são dependentes da acumulação de doses, que são, por exemplo, o desenvolvimento de tumores malignos ou até mesmo leucemias. Toda vez que há uma exposição à radiação, mesmo num simples raio-x de tórax, essa radiação ela é cumulativa. Qual o nosso problema? O problema é que cada vez mais o número de procedimentos usando radiações ionizantes tem crescido drasticamente no mundo inteiro. O recente desenvolvimento de tomografia, sobretudo com tomografia de múltiplos detectores, para vocês terem uma ideia, a tomografia começou em 1985, e logo depois começou a tecnologia helicoidal, depois 2 canais, 4, 8, 16, 32, hoje nós temos 320 canais, nós temos tomógrafos com 2 ampolas, dual source. Cada vez mais, isso tem levado a um aumento da difusão do método e um aumento da exposição à radiação. E outra coisa importante, um dos efeitos da radiação é um efeito estocástico, que é o acúmulo por dose. E muitas vezes são feitos exames, por exemplo, de tomografia, com a mesma dose que a gente usa em adulto, em crianças. Então, isto é um grande problema. Esse aqui foi um paciente que foi tentado repetidas vezes fazer uma TC de 6 da face, e vocês podem ver que, simplesmente, ele fez uma radiodermite de pele. Isso foi um efeito imediato. Isso deu uma enorme repercussão e foi publicado no New York Times em 2009. E, exatamente, isso trouxe o problema para a população leiga. Que a gente sabe de muitos problemas, né? Mas essa foto, e aí a Maria Pérez também mostrou na apresentação dela, teve grande importância. Então, o que nós temos que fazer quando a gente fala de proteção radiológica? Primeiro, prevenir ou diminuir os efeitos somáticos, reduzir a deterioração genética consequente às exposições crônicas. Presta atenção, nós não vamos deixar de usar tomografia, nós não vamos deixar de usar medicina nuclear, nós não vamos deixar de usar a radioscopia, a tomografia para fazer procedimentos intervencionistas, nós não vamos deixar de usar a radioterapia, né? Não vamos deixar de fazer isso. Uma coisa importante que nós temos que lembrar é a relação da radiação ionizante à população pediátrica. Então, uma criança de 1 ano tem 10 a 15 vezes mais chance de desenvolver câncer do que um adulto para a mesma dose de radiação. Ou seja, quando há uma exposição, quanto menor a idade, maiores são os riscos. Existe atualmente uma grande preocupação. A gente está descobrindo muitos pacientes com câncer, sobretudo câncer de tireoide. Existem algumas justificativas para isso. Primeiro, melhoria do diagnóstico. Hoje em dia nós fazemos diagnósticos muito melhor do que nós fazíamos antigamente. Segundo, acesso da população aos métodos diagnósticos. Entretanto, foi disparado um alerta mundial, porque, coincidentemente, também aumentou muito o número de tomografias. E aí, a gente tem que ver, existe um risco relativo de morbidade e mortalidade associado a câncer com doses baixas de radiação, que, felizmente, é muito baixo, é 6%. Isso é importante nós vermos, existem várias tabelas em que você tem, né, o procedimento diagnóstico, o número de radiografias e a dose. Então, por exemplo, tomando por base um raio-x de tórax PA, que é um exame super simples, dando um número 1 para ele, uma tomografia do abdômen chega a equivaler a 500 unidades de raio-x. Eu pergunto a vocês, quantas tomografias são feitas por dia em todos os serviços, todos os hospitais do Brasil e do mundo?
Aqui, Lucaia é um importantíssimo radiologista pediátrico que ele já falou há bastante tempo. A dose de uma TC de tórax é em torno de 150 a 200 vezes maior do que a de uma radiografia de tórax. Então, você tem uma ideia, raio-x de tórax varia de 0,01 milisievert, né, até 15. Uma TC, 5,4 e 8,7. O que é importante a gente saber, sobretudo com a população pediátrica? Os tecidos são mais radiosensíveis. Existe uma longa expectativa de vida. Lembre-se que na Idade Média, a expectativa de vida mundial era de 30 anos. Depois, com a Revolução Industrial, aumentou. Hoje em dia, a expectativa média do brasileiro está acima de 70 anos. Então, a criança pode se exposta ao longo da vida dela à radiação, a criança de hoje tem muito mais possibilidade de vir a desenvolver câncer no futuro que antigamente. Cada dose, mesmo exposições passadas, ela é cumulativa. Ou seja, para uma exposição igual, a dose equivalente efetiva numa criança acaba sendo maior do que no adulto. Nas últimas décadas, portanto, o implemento da tomografia acabou aumentando substancialmente a exposição dos pacientes à dose de radiação ionizante. E as tomografias representam 15% de todos os exames da imagem, contribuindo com 75% das radiações. E a dose de radiação efetiva no exame de tomografia varia de 1 a 14 milisievert. Não é o doutor Alair que está falando isso. Isso está na literatura mundial. Uma dose populacional de 10 milisievert associa-se a um risco de 1 para 1000 para o desenvolvimento de câncer sólido ou leucemia ao longo da vida. Essa proporção aumenta se a exposição ocorrer nas fases mais precoces. Estudos mostram que 0,4% de todos os cânceres no período de 91 a 96 podem ter sido atribuídos à radiação decorrente de exames de TC. A taxa de risco de câncer no órgão específico emitido à radiação aumenta 1,5% a 2%. Quando houve o desenvolvimento da tomografia, a gente usava um aumento de dose para ter melhor qualidade de imagem. Hoje em dia, graças a todo esse envolvimento mundial, todo tomógrafo hoje em dia tem modulador de dose. Então, hoje, os tomógrafos modernos, eles dão muito menos dose de radiação do que davam há uns 10, 20 anos atrás. E existem condições de se fazer protocolos específicos para reduzir isso. Aqui em 2009, um estudo retrospectivo por 22 anos mostrou que 33% dos pacientes realizaram mais de 5 exames de tomografia. 5% tinham realizado pelo menos 22 exames. 1%, mais de 38 exames. 15% receberam uma dose cumulativa efetiva maior que 100 milisievert. 4% receberam dose maior que 250. E 1% dose maior que 399. Então, isso é um problema de saúde pública mundial, né? No Brasil, a gente tem um número de tomógrafos bem grande, né? E o controle de dose não é uma prática habitual. Está se começando a fazer isso agora, graças a todo esse desenvolvimento. Então, qual é o problema que nós temos? Qual é a dose de radiação que estamos ofertando aos pacientes de exame de tomografia? Ela está adequada? Está de acordo com os números mundiais, com os protocolos de segurança internacionais? Essas doses estão dentro dos valores típicos preconizados? Existe relação entre o modelo de equipamento e a dose liberada para o paciente? Aqui um conceito do Los Angeles Times, em 2008. Os exames de TC parecem ser mais importantes na medicina, mais para o médico do que para os pacientes. Então, pediatras e os médicos solicitantes em geral têm que, primeiro, estar certo da necessidade do exame. Esse exame se justifica. Segundo, qual é a melhor modalidade? De repente, não é uma TC, pode ser uma ressonância, ou pode ser um ultrassom. Terceiro, temos dúvidas? Consulte o médico radiologista ou o médico nuclear. Pergunte.
Não tem problema nenhum. É muito importante a gente saber que existe essa variação de dose em cada modalidade de exame. O importante, gente, e aí é um dos parâmetros que a OMS está defendendo, é a justificação do exame. Qual é a indicação médica desse exame? E não porque o paciente chega na emergência, eu pago o plano, eu quero fazer uma TC de abdômen. Não é assim. Não deve ser assim. E é muito importante informar os pais dos responsáveis. Isso aqui é um slide que eu botei sozinho para todo mundo refletir. Não existe radiação enquanto se faz um exame clínico. Então, isso é importante trazer para esse fórum, para o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão brasileiro responsável pelo controle e fiscalização da atividade médica, de que a gente tem que rever muitas coisas. E não é a parte de radiologia, diagnóstico de imagem que é culpada disso aí. Antes de tudo, nós temos que justificar o exame. O exame bem justificado tem isso. Ah, mas isso aí vai reduzir o custo, vou fazer menos exame. Não. Ao contrário, pode até aumentar. Eu posso deixar de fazer numa criança uma TC de abdômen e pelve e considerar de fazer uma ressonância magnética, que é um exame mais caro, mas que vai ser sem radiação e pode trazer outros subsídios. Qual é a responsabilidade do médico radiologista? Primeiro, compreender dose de radiação. Segundo, rever os protocolos nos seus equipamentos. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu participei na UFRJ de uma banca de tese de mestrado, em que foi falado sobre dose de radiação, redução de dose de radiação em tomografia. E aí foi falado lá que, reduzindo a dose de radiação, o tempo médio de vida do tubo de raio-x aumentou. O que eu fiz? Eu cheguei no meu serviço, um serviço privado, chamei o chefe dos técnicos e falei com ele, olha, você vai baixar todas as doses de todos os protocolos e não vai falar com ninguém. Por quê? Porque existia um conceito que quando você baixa a dose de radiação, a imagem fica mais granulada e fica ruim. E isso realmente é verdade, mas existe uma relatividade nesse conceito. Detalhe, ninguém do meu serviço reclamou, eu tenho 40 médicos trabalhando comigo, e detalhe, aquele tubo que a gente trocava a cada 9 meses, demorou 1 ano e meio para ser trocado. Em média, dava 800 mil eventos, nós chegamos a 1.500.000 eventos. Então, veja bem, é importante a redução da dose, mantendo a qualidade do exame e também existe economia, existe melhoria da sustentabilidade. Então, nós também temos que trabalhar com clínico, com técnico e se aplica em qualquer área da radiação. Né? A gente tem que otimizar o risco-benefício, indicação apropriada do exame, tempo limitado do exame, modalidade adequada, trabalho integrado do médico clínico radiologista, preparar os técnicos e lembrar, primeiro, o risco de um exame, o risco individual é muito pequeno. É um problema de saúde pública, mas a gente não pode deixar de usar e ter medo de usar os exames radiológicos e os exames que usam radiações ionizantes. Os 2 princípios básicos de proteção radiológica recomendados são a justificação e a otimização. O ALARA, nós vamos falar bastante dele hoje, é o princípio básico de proteção radiológica que estabelece que todas as exposições devem ser mantidas tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. E aí mostra a importância da gente pensar e reduzir a dose em todos os exames, incluindo mama, mamografia, TC, PET-CT, usando sempre a menor dose possível. Isso requer a otimização da proteção radiológica, principalmente na seleção de equipamentos, planejamento de operações e sistemas de proteção. Mas foi falado aqui, a Maria Pérez falou, mas o que é o bom Call for Action? Na verdade, em 2001, se organizou a primeira conferência de proteção radiológica em Málaga. Nessa época, foi depois realizada a segunda conferência, que foi em Bonn, em que tiveram 77
536 participantes de 77 Estados-membros, 16 organizações internacionais, e aí foram, a conclusão disso foram as ações principais, né, para ser uma linha mestra de plano de ação, chamado chamamento de bom para a ação. O que são essas ações? Primeiro, melhorar a implementação do princípio da justificação. Segundo, melhorar a implementação dos princípios da otimização da proteção radiológica e segurança. Terceiro, envolver a participação dos fabricantes. Quarto, intensificar a formação e capacitação, tanto geral quanto específica. Quinto, programa estratégico de pesquisa. Sexto, melhorar a informação sobre a exposição dos pacientes. Sétimo, melhorar a prevenção de incidentes. 8, fortalecer a cultura de segurança, fomentar o diálogo risco-benefício e reforçar a aplicação dos requisitos regulatórios. Então, foi isso, 2001, 2012, 2017, em Viena, e a gente tem, portanto, que assegurar que todo exame seja justificado, usar a menor dose possível, estabelecer os protocolos e avaliar qualquer incidente possível. Eu moro em Niterói, que tem a melhor vista da cidade do Rio, né? Tá vendo lá o Pão de Açúcar, o Museu de Arte Contemporânea. Obrigado pela atenção e desculpe passar um pouquinho do tempo. Vamos deixar as perguntas depois para a mesa, né? Vamos seguir com as apresentações, eu acho que é mais produtivo. Obrigada, doutora Lair, muito boa a sua apresentação. Eu vou passar a palavra para a doutora Simone. Você salvou com que nome? Essa primeira aqui? Mesa Redonda 1, compilado geral. Ah, tá. Bom dia a todos. Enquanto colocada a apresentação, queria inicialmente agradecer muito a promoção deste evento, reconhecendo a importância. Então, agradeço ao Conselho Federal de Medicina e a todos os participantes. Eu acho que é uma iniciativa que fico muito feliz, né, de estar participando e, mais ainda, escutar essa proposta de que esse evento não seja um evento único, mas que possa ser realizado mais frequentemente, para que a gente possa realmente acompanhar as ações que vão ser realizadas. Hoje sai um plano, e, a partir de então, uma ação como esse tipo, de repetir esse evento, seria uma oportunidade da gente se autoavaliar e verificar se realmente estamos conseguindo fazer nosso dever de casa. Então, inicialmente, nessa mesa, a gente vai falar um pouco de justificação e otimização, e o que já se falou do Call for Action, e eu vou pedir só a licença de vocês para a gente formalizar um pouco algumas definições, que a gente fala muito em justificação, eu tenho certeza que todos sabem o conceito, mas existe uma definição oficial, que é do documento que originalmente foi o Basic Safety Standard, agora é o GSR, parte 3, em que tem uma definição bastante concreta sobre o que é a justificação. É o processo pelo qual é determinado, em relação a uma situação de exposição planejada, se uma prática é globalmente benéfica. Isso é, se os benefícios previstos para os indivíduos e para a sociedade, como consequência da iniciação ou continuação dessa prática, superam os danos ou possíveis danos, incluindo o detrimento da radiação, que resultam da referida prática. Então, ela é bastante ampla, e, na verdade, ela pode ser resumida em uma avaliação risco-benefício, se realmente vale a pena fazer esse tipo de procedimento ou de prática. Não sei o que aconteceu com esse slide, acho que o doutor Hilton aí, que com a migração do MEC para cá, ele deu. Bom, mas na justificação, nós temos 3 níveis, né? O primeiro nível, que por sorte, né, eu não preciso ler, mas o primeiro nível, ele
indica que já está bastante claro de que a radiação ela deve ser, sim, utilizada na prática médica e que, então, ela está justificada como uma aplicação das radiações na medicina. O segundo nível, ele está relacionado a esse colegiado, né, de que decide que determinadas técnicas de imagem são apropriadas para determinados tipos de exame ou de investigação. Então, como a doutora Maria Pérez falou, hoje também é um desafio, porque essas guias, que inclusive o Colégio Brasileiro tem publicado em seu site, elas têm que ser constantemente reavaliadas mediante aos novos recursos tecnológicos que estão sendo implementados pela indústria. Então, hoje, o melhor equipamento ou a melhor técnica, tomografia, para um determinado tipo de investigação, pode ser que amanhã, com a descoberta de uma nova técnica, ela possa ser, então, substituída e deve ser, então, constantemente reavaliada. E, em terceiro nível, seria a justificação para um determinado indivíduo. Não é porque a tomografia ela está indicada no guia do CBR para investigar determinadas patologias, que ela se aplica a todos os indivíduos. Existe, obviamente, a consideração para um caso particular. Então, seria o terceiro nível. E a otimização, às vezes, a otimização ela é confundida como algo que simplesmente realizado em termos de técnicas radiológicas. O conceito é bastante mais amplo, ele é um processo pelo qual é determinado nível de proteção e segurança, tanto é que a gente fala otimização da proteção, não é só otimização, que permite a magnitude de doses individuais, o número de pessoas, e aí inclui trabalhadores e membros do público, sujeitas a essa exposição e a probabilidade de exposições serem mantidas em um valor menor do que razoavelmente pode ser alcançado, né? Que seria o ALARA, considerando os fatores econômicos e sociais relevantes. Então, no caso da otimização, o que a gente busca é maximizar o benefício e é o ponto 2. Né? O primeiro é ver se realmente está justificado e depois, a partir daí, sim, otimizar. E, para você ter uma ideia, essa otimização de proteção e segurança, ela começa desde o projeto de uma instalação, o equipamento que você vai utilizar, a sala em que ele vai estar instalado e todos os requisitos para essa instalação, a questão dos procedimentos, mas a calibração não só a verificação da performance do equipamento, como a calibração dos instrumentos que são utilizados, a dosimetria de pacientes, a aplicação de níveis de referência e diagnóstico, um programa de garantia de qualidade e também o conceito de restrições de dose. Para sair um pouco dessa teoria agora, foram feitos alguns estudos. No caso de justificação, a gente tem estudos realizados. O único problema é que a gente não tem, são feitos estudos isolados, não tem nada em nível nacional. Então, para a gente ter, principalmente num país do tamanho como o nosso, para ter um resultado bastante relevante, a gente necessitaria se unir e fazer um programa realmente nacional para verificar esse status, e não simplesmente estudos isolados. Né? Para dar um exemplo, a gente, dentro do programa da Agência Internacional de Energia Atômica, nós fizemos alguns estudos, não olhando tanto a justificação, mas nós fizemos alguns estudos com relação às doses de radiação em pacientes. Se no Brasil foram 8 hospitais, você verifica que realmente não representam o país como um todo, apesar de ter estados bastante diferenciados. Eu só retirei aqui o nome dos hospitais. O que é importante, eu não vou ficar focando tanto, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, que não sei se está dando para ver aqui,
é principalmente a grande diferença nas magnitudes das doses. Então, a gente fez, aqui seria um exame de tórax PA no Brasil, em alguns hospitais, né, 8 hospitais. Então, você pode perceber, não só no próprio hospital, a diferença das doses, como as doses assim distribuídas em todo o país. Então, o que isso indica claramente é que existe um grande potencial para a redução de doses. Esse estudo ele não foi feito simplesmente considerando as doses ministradas. A gente fez toda uma avaliação da amostra de paciente, peso, altura, tudo mais, que obviamente isso é essencial para fazer uma comparação. Mas, além disso, a gente utilizou os critérios de qualidade da imagem da União Europeia, né, documento europeu, porque, obviamente, não adianta a dose ser extremamente baixa se a qualidade da imagem for deficiente. Em cada critério, a gente pode relacionar com qual problema que foi, que levou a não atingir o 100%. Pode ser a técnica radiográfica, pode ser o posicionamento do paciente na mesa. Enfim, cada critério nos dá uma boa ideia de onde está a falha ou o que pode ser melhorado. Aqui tem, não sei se dá para ver porque está um pouco claro, mas aqui os níveis de referência, né, na América Latina, aí são vários países envolvidos, você tem um valor de nível de referência, apesar da maioria dos nossos exames na América Latina estarem abaixo do nível de referência estabelecido por recomendações internacionais, você olha que tem assim, a diferença entre máximo e mínimo é uma coisa absurda. Então, como é que pode ter atendido os critérios de qualidade da imagem e ainda assim você verificar um range tão acentuado? Então, a gente está falando de partir de 2 e pouco, 2,10 até 0,60, né, em miligray. Então, isso aqui quer dizer, como é que os dois conseguiram uma qualidade de imagem para o diagnóstico com uma diferença tão acentuada de valores de dose, né? Isso foi feito também para mamografia e o mesmo comportamento a gente verificou. Isso dentro de um próprio país, você vê esses ranges bastante acentuados, o que é extremamente preocupante. E aqui, novamente, a questão da aceitação de cada critério, a gente verifica que, em grande parte, não conseguiram atingir o 100%. Ele pode ter sido aceito para o diagnóstico, mas se você fizer uma avaliação criteriosa com relação a esses critérios europeus, você veria que aquela imagem não atendeu na sua plenitude, né, a maioria. E o Brasil, infelizmente, foi um dos que, em vários critérios, ele teve uma falha bastante considerável. Então, aqui resume um pouco desse estudo global, dá para dar uma ideia dos valores máximos e mínimos das doses nos diferentes exames convencionais de tórax, coluna, mama. Então, você ter 200% de diferença para o mesmo exame é realmente bastante alto. E um outro estudo foi feito especificamente para tomografia. A doutora Laíra até comentou um pouco. O que mais surpreendeu nesse estudo, também, que foi coordenado pela Agência Internacional, foi as doses na pediatria, em que, em muitos casos, as doses não eram iguais, eram mais altas que para adultos. E o que mais me surpreende, quando você olha o CTDI, desculpe, as magnitudes em CT elas são não tão digeríveis, mas o CTDI-VON, ele não inclui o comprimento de varredura. Mas o DLP, sim. Além do CTDI-VON ser mais alto, em alguns casos, você percebe até que o DLP também foi mais alto para criança do que para adulto, como nesse tórax. E assim é um pouco inexplicável, porque o DLP entra o comprimento de varredura. Então, o que isso sugere? Que eles fizeram não um tórax, abdômen e pelvis, assim um pouco complicado e deveria ter uma investigação mais detalhada. Aqui mais um outro exemplo também para um CT de tórax nos diferentes países.
E, para a gente não ficar assim tão chateado, né, até a gente tem estudos internacionais, mesmo que o Brasil não participou, e a justificação foi um problema, muitos deles nos departamentos, principalmente de emergência, em que o exame primeiro a se fazer, que antigamente era uma radiografia, hoje muitas vezes é a tomografia, e grande parte desse estudo se verificou que não era relevante fazer a tomografia, que bastaria um exame convencional para chegar a ao seu diagnóstico, né? Então, o que se verificou também é que vários desses exames, como no caso, 54% dos exames foram considerados normais. Então, mais uma vez, se questiona, era necessário, então, começar com a tomografia? Será que um outro tipo de exame alternativo não conseguiria? E outra coisa muito comum é criança com trauma. Qualquer tipo de trauma também hoje, a gente sabe que existe uma tendência a levar para a tomografia. Aquela relação de mínimo e máximo, que a gente ficou bastante impressionada, eu fiquei bastante impressionada no Brasil e na América Latina, foi feito um outro estudo internacional, que também o Brasil participou. Nesse caso, foram 83 instalações, e você percebe que o mínimo e máximo, você vê aqui para uma criança de 1 ano, mínimo 0,440, quer dizer, em termos de miligray, isso é um absurdo, né? E esse comportamento a gente vê para a criança de 1 ano, na faixa de 1 a 5 anos, como também de 5 a 10 anos. Essa distribuição também para um CT de tórax, você vê para 332 pacientes, mais uma vez esse range bastante elevado. Então, tudo isso para mostrar que a CIBOM, quando fala da chamada do Call for Action, os pontos que a gente deve considerar e fortalecer é a justificação, em primeiro lugar, e essa otimização. Quando teve o evento em Viena, para avaliação, quer dizer, a gente teve o Ball Call for Action, que foram estabelecidas as ações. Em Viena, vários países apresentaram o que foi feito e onde se avançou. Eu diria que no Brasil foi muito pouco. Por quê? Porque a gente não se uniu para fazer uma coisa realmente que pudesse ter uma consistência de falar, não, nós avançamos nesse item, né? Então, quando eles falam dessa melhorar a aplicação do princípio de justificação, eles dão algumas ideias nesse plano de ação, quando você vai abrindo um pouco mais, seria introduzir a regra que eles chamam de 3 As, né, da conscientização, adequação, auditoria, critérios harmonizados e guias para prescrição de exames e outras possibilidades que a gente pode fazer para melhorar a justificação. A auditoria clínica em relação à justificação, eu acho que seria um ponto, talvez, a se considerar, não sei, pelo próprio Colégio Brasileiro de Radiologia, ver qual tipo de ferramentas a gente pode usar hoje com toda essa tecnologia de informação, até quanto isso pode nos ajudar, né, e continuar a desenvolver critérios para a justificação dos programas, principalmente de rastreio. Hoje, nos Estados Unidos, se faz o rastreio para câncer de pulmão, para fumantes ou ex-fumantes, e pode ser que seja uma demanda para cá em pouco tempo, tá? Então, como iniciativas, o que o Brasil, acho que já foi, avançou, a gente tem a auditoria clínica, e me perdoa, doutora Laís, se eu não segui exatamente, foi uma coisa que eu entendi, a gente já tem o programa do PAD, que eu acho que foi um grande avanço, e que poderia, então, ser considerado alguma coisa a mais sobre os aspectos de justificação, né? Isso aí seria acho que alguma coisa já se avançou nesse sentido. As ferramentas, eu acho que os hospitais mesmo estão se mobilizando, a gente viu no nosso grupo que vários hospitais estão implementando essas ferramentas de informação, né? E eu acredito que também é uma demanda para o Comitê de Proteção Radiológica essa questão dos critérios para a justificação dos programas de rastreio. E, agora, passar a aplicar, então, os níveis de referência em diagnóstico, que também não é ainda algo realizado nacionalmente, a importância da implementação do programa de garantia de qualidade,
né? E, fundamental, registrar as exposições dos pacientes em cada exame. E hoje a gente tem bastante coisa realizada e as ferramentas próprias dos equipamentos já nos dão essas informações, então agora é saber utilizá-las com maior rigor. Então, muitas ações eu acho que já foram realizadas por institutos de pesquisa, mas é necessário promover um programa nacional, de preferência com apoio das autoridades reguladoras das áreas afins, seja ela a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear e também o Ministério da Saúde. É isso, desculpa se avancei um pouquinho, eu agradeço bastante, mais uma vez, a oportunidade de estar com vocês. Obrigada. Obrigada, Simone, pela apresentação. Eu vou chamar agora o doutor Hilton Leão, do Latin Safe, para fazer a sua apresentação e, posteriormente, a gente abre para perguntas. Tá? Então, bom dia a todos. A gente teve 2 ótimas palestras aí sobre o tema, está um pouquinho atrapalhado aqui, mas não se preocupe, isso não vai atrapalhar o aspecto da apresentação, não. Eu vou ser um pouquinho mais, talvez menos científico e com exemplos mais práticos aí sobre o tema. Tá? Então, em relação à otimização e justificação. Quando a gente está falando em justificação, por exemplo, principalmente, a gente está procurando, principalmente, o diagnóstico. O exame tem que ser justificado para a gente chegar naquele diagnóstico. É essa escada que a gente tem que subir. Quando a gente fala em otimização, talvez a gente pudesse usar isso aqui. A gente vai reduzir o caminho para chegar naquele mesmo diagnóstico, só que tendo que ter um trabalho menor, um risco menor aí para a gente poder fazer isso aí, certo? Esse é um exemplo. Eu estou fazendo um exame esse paciente, esse exame ficou lindo, esse exame ficou maravilhoso nessa paciente aí, ele está com uma dose baixa, isso é dose efetiva, a doutora Laia falou entre 1 a 14, nós estamos colocando 2 milisievert nessa paciente aí, tá? Mas e aí? Qual que é a justificativa desse exame? Esse exame foi feito para avaliação de uma gastroenterite sem nenhuma complicação. Então, assim, a gente poderia pensar, será que esse exame está bem justificado para ser feito? Essa dose sendo pequena, ela talvez não seja adequada. A dose adequada para ela seja 0, talvez. Né? Vamos pegar um outro exemplo. Esse aqui é um paciente mais velho, de 45 anos, e deu 2,6 milisievert. Um exame excelente também, uma dose excelente desse paciente. Esse paciente é mais velho, mas qual que é a indicação? Uma cefaleia sem sinais de gravidade. Então, assim, de novo, talvez a dose indicada para esse paciente seja 0, né? 0 milisievert, e talvez um exame clínico seja mais adequado para a gente fazer nesse paciente. Isso não é um problema nosso, isso é um problema mundial, tá? Que isso aqui são artigos um pouquinho mais antigos, nós estamos falando em 2010, mas estamos falando que até 50% de tomografias de crânio nesse estudo escandinavo aqui poderia ser evitada. Então, aí talvez que entra a justificativa. Vamos pegar um outro estudo, também não é muito novo, mas mostra isso aí, mostrando várias áreas de especialidade lá em Boston, em Harvard, falando do número de exames que foram pedidos de maneira inadequada, principalmente para aspectos defensivos desses médicos aí. Então, mostrando aí 26, 30, 24, 23, 33% de exames considerados inadequados e não justificados. A gente não precisa, eventualmente, também inventar a roda, é uma coisa que a gente está falando aqui. Então, tem uma iniciativa americana extremamente interessante, que chama ACR Appropriateness Criteria, que é dirigida para os clínicos, né, dirigida para os radiologistas. Tá? E isso aqui é tão interessante e tão efetivo que aquele Medicare do Obama colocou isso como um papel de destaque. Ou seja, isso vai ter influência, se o exame for apropriado, é que ele vai ser reembolsado. Só os exames apropriados vão ser reembolsados. Ou seja, a clínica vai poder optar apenas por fazer aquele exame apropriado para ser reembolsada, para ganhar o dinheiro daquele exame. E tem um outro papel muito interessante que eles estão mostrando como fazer isso nas escolas de medicina. Então, eles têm isso já demonstrado em vídeo, em paper, etc., como fazer o aprendizado desse Appropriateness Criteria do ACR. Então, eles já fizeram pilotos, estão colocando isso em algumas escolas, mostrando assim, vídeos, vinhetas de que o aluno vai vendo os casos, depois aprende, depois revê aqueles casos e faz provas para ver se ele aprendeu como pedir o exame adequado e apropriado. De novo, nós não precisamos inventar a roda. O pessoal podemos pegar a experiência desse pessoal e trazer aqui para o Brasil. Esses são exemplos de exames que a gente vê do dia a dia. TC de abdômen total com contraste. É incrível que isso seja feito e seja reembolsado. Vou pegar outro. TC de abdômen sem contraste com anestesia. Com anestesia.
Tem um espaço ali para justificativa, ó, que está totalmente vazio. Então, assim, é impressionante que isso seja feito. Outro exemplo, tomografia de abdômen total, para avaliação de hepatoesplenia. Esse médico queria ver ferro no fígado e gordura, numa paciente que tinha, essa menina tinha uns 20 e poucos anos. Ou seja, o exame está totalmente não justificado, a dose de radiação ia ser baixa, no entanto, o exame adequado é uma ressonância magnética que dá uma dose de radiação 0. Então, talvez isso seja o papel que a gente tem que entrar. E a gente sabe que temos problemas. Eu brinco com meus colegas, eles falam, mas você não está na linha de frente, Hilton. Porque na linha de frente o paciente fala isso aqui para mim. Ó, né? Como assim você não vai pedir nenhum exame para mim? Né? Como assim? Meu amigo estava com os mesmos sintomas e fez uma tomografia, por que eu não vou fazer? Eu acho que isso é muito complicado, porque o médico que está na linha de frente, se o hospital não tem nenhum programa que proteja o médico, ou nenhum algoritmo que faça com que ele fale assim, isso é o protocolo do hospital, eu estou seguindo as regras do hospital. Ele eventualmente pode se sentir pressionado por esse tipo de paciente e ter que pedir um exame que às vezes não está justificado. Vamos falar agora um pouquinho de otimização. Falamos do problema da justificação, vamos falar de otimização. O problema de otimização, eu vou colocar o papel do radiologista aqui. Ele é grave. Tá? Vou pegar uma menina de 18 anos e 7 meses com suspeita de apendicite. Ela fez o exame perfeito. Uma fase com contraste, eu vi o apêndice dela estava normal, 3,8 milisievert. Só que o colega que estava fazendo o exame achou que era interessante fazer uma fase pré-contraste e uma fase tardia. E aí ele aumentou em 3 vezes a dose necessária para fazer aquele diagnóstico. Agora a dose dela não é 3, a dose dela é 11 milisievert. Então, sem adicionar nenhum poder diagnóstico. Então, esse é o problema da otimização, principalmente do médico radiologista. Ele tem que saber qual as fases ou qual o exame que é necessário para fazer aquele diagnóstico. Esse é um paciente de 53 anos, cirrótico, tem que avaliar uma lesão focal hepática. Aqui eu dei 16 milisievert. E esse 16 milisievert está mais do que justificado. Aqui ele tem que receber essa dose de radiação para fazer esse diagnóstico, e eu tenho vários artigos mostrando que isso aí é o mínimo necessário para eu fazer um diagnóstico adequado. Então, aí os exemplos mostrando. Aqui um outro exemplo clássico, né? Uma paciente jovem que encontrou um nódulo no ultrassom. Aí vem aquela mensagem, qual que é o próximo exame para eu fazer? O ultrassom é o mais barato, o próximo é a tomografia, né? Então ele pede uma tomografia. Uma menina jovem com nódulo hepático. E essa tomografia foi feita de maneira não otimizada, deu 32 milisievert nessa menina. Achou o nódulo? Achou. Mas o que era o nódulo? Não sei. O exame adequado aqui é uma ressonância magnética. A tomografia não deveria ser feita. A ressonância magnética dá 0 milisievert e dá o diagnóstico. Isso, de novo, já tem tudo mastigado naquele appropriateness criteria. Esse ressonância magnética é o primeiro exame a ser feito. Tomografia computadorizada deve ser feita apenas se a ressonância não está disponível. Então, isso, novamente, é uma coisa para a gente pensar. Outro exame interessante sobre otimização é esse aqui. Esse é um paciente de 75 anos, fiz uma fase sem contraste, pouca dose de radiação, 3 milisievert, o paciente é mais velho. Mas qual que era o motivo do exame? O motivo do exame é avaliação de metástase hepática. Então, o que é esse nódulo aqui? Eu não sei. Então, de novo, esse exame não está otimizado. O ideal seria fazer pelo menos 2 fases ou pelo menos uma fase com contraste. Aí sim, o exame estaria otimizado para a justificativa clínica, que é identificar metástase. Aqui a gente pode ver que tomografia com contraste ou ressonância com contraste é o exame, tomografia sem contraste é o último na lista ali. Então, a otimização, saber o diagnóstico, saber como fazer, é fundamental. Como a doutora Laia colocou, a gente tem técnicas novas. Essas técnicas são maravilhosas. Eu vejo que o objetivo hoje de muitos autores, mesmo internacionais, é assim, eu tenho uma técnica nova, como é que eu posso publicar isso? Então, as publicações são em cima não de dúvidas, mas de oportunidades, e talvez não seja o ideal. Mas, de qualquer forma, essas técnicas são excelentes. Vou dar um exemplo para vocês. Isso é uma técnica que chama reconstrução interativa. Então, aqui eu fiz um exame no meu paciente de 3,3 milisievert. Olha que exame, está bonita essa imagem. Aqui eu fiz o mesmo exame na mesma paciente com 0,5 milisievert. Essa imagem é horrível. Só que eu vou usar o protocolo de reconstrução interativa. Então, usando 0,5 milisievert, a imagem parece ótima. E realmente ela é muito melhorada. E a gente consegue ver, por exemplo, um nódulo aqui, fica ótimo. Outros exemplos de técnicas novas são essas. Isso aqui usando inteligência artificial, que eu achei fantástica. A melhoria é brutal da imagem, ainda não validada. E quando eu falo ainda não validada, é que é o problema. Muitas das vezes,
isso é vendido como se fosse a melhor coisa possível que você pode fazer. A pessoa vem e fala assim, o application da companhia, ou etc., fala, essa técnica é ótima, você pode reduzir em 70% a dose de radiação, e veja, a imagem fica linda. Realmente, mas agora, somente agora, estão saindo alguns artigos interessantes, mostrando que redução de dose muito intensa, mesmo com essas técnicas, tem levado à falha no diagnóstico. Mostrando aí, de novo, um problema conceitual primário. A otimização deve ser feita, no entanto, sem o prejuízo do principal, que é o diagnóstico. Então, esse artigo mostrando com técnicas de reconstrução interativa e redução significativa de dose levou a um subdiagnóstico de algumas lesões pequenas, principalmente lesões pequenas. Ou seja, a redução e a otimização é desejada, só que não pode haver o prejuízo do diagnóstico. São outros artigos falando sobre a mesma coisa. Só lembrando também outra coisa que foi colocado, a gente coloca muito sobre justificativa, otimização, tomografia, todo mundo vai morrer de câncer. No entanto, a gente fala pouco das oportunidades e benefícios que esses aparelhos têm. Isso é uma menina de 20 anos com diagnóstico de apendicite que foi feito nessa técnica aí com uma dose baixa e em 6 segundos. Esse é um outro paciente mais velho que foi identificado uma dissecção grave na aorta ascendente em 10 segundos. Tudo significativo, rápido e determinando uma abordagem rápida desse paciente. E aí a gente mostra isso aqui. Ah, mas veja, o raio-x ele é 500 vezes menor a radiação. A mamografia é sei lá quantas vezes menor. Eu nem sei isso de cor. Gente, para esses pacientes aqui, eu posso fazer 2 bilhões de raio-x que eu nunca vou ter um diagnóstico. Por que adianta eu saber que o raio-x é menor? Não é o exame indicado. Vou dar outro exemplo para vocês. Vamos pegar esse paciente aqui. Esse paciente tinha uma diverticulite. Eu usei aqui, sei lá, 8 milisievert. Eu posso fazer 2 milhões de raio-x que eu não vou conseguir ter o mesmo diagnóstico. Então, aqui, de novo, saber essas diferenças de dose, de radiação, eventualmente não são, talvez, a tendência mais interessante, certo? Para a gente colocar. Então, só lembrando, em termos de justificação e otimização, o nosso objetivo, teoricamente, não é esse aqui, não. O nosso objetivo é obter talvez isso, o diagnóstico, com uma dose adequada e exames justificados. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.